Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 483 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos começar o capítulo 5 do livro de João. Vamos para o terceiro dos 7 milagres descritos aqui no livro de João. Amém? Bom, cura de um paralítico. Vamos lá? Versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Lembra que ele estava na Galileia, né? Ali junto da região que ele cresceu. Então ele ficava nessa transição entre Galileia, Jerusalém, Judéia. Depois ele volta para Galileia, agora ele novamente vai para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Bom, a porta das ovelhas era uma das portas, né, que existiam nos muros de Jerusalém. Né? Jerusalém era uma cidade com muros, né, e existiam portas, né? Essa era uma das portas famosas, portas das ovelhas, e perto dessa porta existia ali um tanque, né? O tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar famoso, né? Onde aleijados, enfermos se reuniam ali devido à sua proclamada propriedade curativa, né? E a gente vai entender melhor aqui um pouquinho para frente o que é isso. Tá? Versículo 3. Nestes dias jazia ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Uau! Uau, olha só que interessante, né? Jesus fez vários milagres, mas Deus já operava milagres muito antes de Jesus, né? Jesus já operava os milagres antes mesmo dele vir aqui em carne e osso como homem, né? A gente vê isso no Antigo Testamento, né? Desde Adão, e Deus sempre testando a nossa fé, né? Ele testou a fé de Adão com a questão da obediência, testou a fé de Noé, né, que construiu a arca, Abraão, José do Egito, Moisés. Lembra quantos milagres Deus fez através de Moisés, e Moisés era totalmente inseguro, né? Davi e etc. Tantos e tantas personagens que foram testados na fé. E aqui vocês vão se deparar com uma situação de fé também, né? As pessoas, elas ficavam ali, elas tinham fé que quando a água se mexia, era ali um anjo de Deus, de alguma forma, e eles caíam nessa água e eles se curavam de qualquer doença que eles tivessem. Olha que incrível, pela fé, né? Pela fé, lógico, com Deus também, né? E eles eram curados ali. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Você imagina isso? 38 anos ele estava enfermo, né? Provavelmente 38 anos sem poder andar normalmente. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, com certeza Jesus sabia da situação dele, só de olhar, perguntou-lhe, olha a pergunta que Jesus faz, queres ser curado? Por que será que Jesus pergunta isso? Não é tão óbvio? Sim, às vezes é óbvio, mas Deus, Jesus, né, eles querem ouvir a nossa fé, eles querem ouvir a nossa palavra, eles querem, até numa atitude de humildade, que nós reconheçamos e que nós possamos pedir,
né? Reconhecendo que Ele é poderoso para nos curar. Então ele perguntou a Jesus: queres ser curado? Ei, você está aí, eu sei que você quer ser curado, mas eu quero ouvir de você. Você quer ser curado? Né? E versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro mais rápido que eu antes de mim. E eu não consigo ser curado. Isso já tem tempo. Né? Versículo 8. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha que maravilha, né? Quando Jesus olha para mim e para você e fala: ei, levanta-te, vai fazer isso, vai. Ele libera uma palavra na nossa vida. É uma palavra de vida. Toda palavra que sai da boca de Jesus, ela é uma palavra poderosa. Ela é uma palavra que vai se cumprir. Vai se cumprir. E ele fala aqui: levanta-te, toma o teu leito e anda. Simples assim. 3 comandos numa frase. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Tá? Imediatamente se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos entender melhor aqui. Eu estou pensando, olha, esses 3 comandos. Né? A primeira coisa que eu e você nós temos que fazer, lógico, escutar a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar uma postura, é sair de uma postura de vitimação, ou seja, que nós possamos levantar, para que nós possamos andar, né? E cumprir o nosso propósito de vida. Né? Quando ele fala, toma o teu leito, ele está falando assim, olha, esse leito que te ajudou durante tanto tempo, né? Você deitou nesse leito, agora você não precisa mais desse leito, porque eu estou com você. Eu que vou te fortalecer. Eu que vou fazer você andar. Então pega o seu leito e anda, e vai. Então muitas vezes nós podemos ter alguma impossibilidade e a gente pode até se apegar nisso. Não, mas eu não consigo porque eu tenho essa deficiência. Eu não consigo porque há muito tempo eu não faço isso, eu não tenho essa habilidade. Ei, para de olhar para a sua impossibilidade e começa a olhar para Jesus e começa a olhar para o milagre que vem na sua vida. Porque muitas vezes essa situação em que nos encontramos é para a glória e honra de Jesus, daquele que tem a vida, daquele que tem a cura, daquele que tem a salvação. Amém? Aquele dia era sábado, né? E a gente sabe que no sábado os judeus eles tinham muitas regras de que não se podia fazer um monte de coisa, né? Eles criaram uma série de tradições orais, leis orais, a partir de uma lei de Moisés, né? Que deveria se descansar no sábado. Então, para que eles pudessem regular as pessoas, eles colocaram um monte de regras em relação a essa lei. Essas regras não vieram de Deus, vieram dos homens. Então, olha, você pode andar tantos passos, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Né? Quando, na verdade, o que Deus queria? Ele queria um dia de descanso, um dia que você descansasse das suas atividades normais e que você dedicasse mais a esse relacionamento mais íntimo e pessoal com Ele mesmo. Entende? E ali o homem com essa capacidade, com essa mania de querer
detalhar, de querer entender, de querer punir, de querer julgar, começou a criar um monstro do sábado, né? Um monstro. Então as pessoas não podiam fazer quase praticamente nada no dia de sábado. Versículo 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Você não pode carregar o seu leito no dia de sábado. Não vê lá na tradição? Isso não pode. Versículo 11. Ao que ele lhe respondeu, né, o paralítico, aquele que tinha sido curado: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Simples assim. E eu só estou fazendo o que ele me mandou. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Ele simplesmente curou o paralítico e se retirou. Tinha muita gente, né? Lembra que tinha uma multidão de pessoas ali perto daquele tanque, e o Jesus foi nesse cara aí, escolheu ele para conversar e para curar. Bom, não vamos questionar Jesus aqui, né? Ele quis e ele curou. Então, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, talvez o mais importante da nossa vida não é uma cura física, né? O que Jesus está falando aqui? É muito mais importante o perdão dos seus pecados, muito mais importante a tua salvação do que um estado físico. Lógico, é bom você estar curado? É bom, mas muito melhor é você estar liberto dos seus pecados. Então não peques mais, porque se você continuar numa vida de pecado, pode acontecer com você coisa muito pior do que a paralisia, muito pior do que ficar paralítico. Então imagina, o que pode ser pior do que ficar paralítico? Você ir para o inferno, né? Depois de tanta coisa, depois de você ter sido curado, se você continuar numa vida de pecado, de que adiantou isso? Né? De que adiantou isso? Versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia todas essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, Jesus disse aos judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que legal, Jesus está falando, Deus, Pai, até ele está trabalhando. Até hoje ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa, ele não está parado lá observando a gente passivamente. Ele está interagindo com a gente. Deus está interagindo, Jesus está interagindo, o Espírito Santo está interagindo. E Jesus fala, eu também vou trabalhar. Se o meu próprio Pai me dá o exemplo, lógico que eu vou trabalhar. Versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. E isso era terrível para eles. Quer dizer, Jesus estava falando a verdade. Era tão simples eles acreditarem em Jesus, era tão simples eles perceberem todos os sinais que Jesus estava fazendo, todos os milagres. Era tão simples perceber a autoridade na fala de Jesus. Ele sabia de todas as coisas, ele conhecia todas as coisas, todos os pensamentos, ele tinha toda a sabedoria, mas mesmo assim eles eram tão apegados nas doutrinas, eles eram tão apegados nas tradições, eles eram tão apegados na autoridade que eles tinham, que eles não perceberam que eles estavam diante ali do próprio Deus, do próprio Filho de Deus. Esse é o perigo da religiosidade. Então nós temos de ter muito cuidado de não deixarmos o nosso relacionamento com Deus se tornar em religiosidade. Aqueles judeus, aqueles fariseus deixaram isso acontecer, e as tradições falaram mais alto
do que o relacionamento com Deus. Porque se eles tivessem realmente um relacionamento de intimidade, de amor com Deus, eles perceberiam facilmente que eles estavam ali diante do Filho de Deus. Porque quem conhece a Deus, conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Amém? Então vamos tomar cuidado para que isso não aconteça nas nossas vidas. Ok? Muito, 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 muito aprendizado. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tanto aprendizado em poucas palavras aqui. Quanta coisa nós podemos trazer para as nossas vidas. Amém? Então que você possa falar para Deus o que você quer ser curado, o que você quer da sua vida, que você possa ouvir a palavra, obedecer a Jesus, que você possa ter a tua fé testada e aprovada para que você possa cumprir o teu propósito nessa vida. Amém? Então é isso, um beijo no coração e amanhã, uau, o texto de amanhã é simplesmente maravilhoso, simplesmente poderosíssimo, né? Jesus falando e explicando a sua missão ali para aqueles, né, para os seus discípulos, e falando coisas muito profundas, muito profundas. Então te vejo amanhã, até amanhã, próximo dia do projeto. Um beijo no coração.